Olá você, muito bom dia! Está no ar mais uma edição do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Auxiliar de Tite abre o jogo sobre a chance de jogador do Flamengo ser convocado hoje. Flamengo e Atlético Paranaense são velhos conhecidos em mata-mata desde 2019. Será que agora um queridinho da torcida vai renovar? Flamengo de olho em Pedro Raul do Goiás. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui é muito mais Flamengo para você. O Flamengo e o Atlético Paranaense vão fazer o sexto mata-mata desde 2019, daqui a 51 dias. Eles já fizeram 5 jogos em mata-matas e os resultados foram equilibrados. O Flamengo levou a melhor em 3 oportunidades e nas outras 2, o Atlético Paranaense. Mengão marcou 12 gols e sofreu 9. Foram 4 jogos pela Copa do Brasil e uma decisão da Supercopa do Brasil em 2020. Até aqui, o Flamengo e o Atlético já se enfrentaram em 2 finais. Em ambas, o Flamengo levou a melhor, venceu a Copa do Brasil de 2013 e a Supercopa do Brasil de 2020. Na Copa do Brasil de 2019, pelas quartas de final, deu o Atlético Paranaense. Na disputa da Supercopa de 2020, deu Flamengo. Na Copa do Brasil de 2020, pelas oitavas de final, deu Flamengo de novo. Na Copa do Brasil de 2021, pela semifinal, deu Atlético. Na Copa do Brasil de 2022, pelas quartas de final, deu Flamengo classificado. O jogo mais recente dos dois foi pela 22ª rodada do Brasileiro, quando o Mengão aplicou uma sonora goleada de 5-0 aqui no Maracanã. Essa é a 3ª decisão do Flamengo na Libertadores em 4 anos. E 17 anos depois, o time paranaense vai estar disputando uma final continental, onde nunca foi campeão. Galera, vamos combinar, né? Sem falsa modéstia. Se o Flamengo jogar com a intensidade, maturidade, senso de coletividade, garra e determinação de ganhar, me desculpem aí os conservadores, eu sei que eu tenho que ter o pé no chão, e eu tenho, mas não vai dar para o Atlético Paranaense. Eu sei muito bem que prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, lambaria é pescado e futebol é jogado, mas vamos combinar, galera. O nosso elenco é infinitamente melhor do que o deles. E o Filipão sabe muito bem disso. Por isso vai armar uma outra retranca para segurar os nossos craques. Mas se Deus quiser, vai correr tudo bem. E nós vamos trazer o tri da Libertadores. E depois a gente vai para o Mundial com toda a força e com muita moral. E dá-lhe Mengão! Flamengo supera a meta orçamentária com vaga na final da Libertadores. Essa vitória de quarta-feira contra o Vélez garantiu aos cofres do Mengão uma boa bolada, muita grana. Como o vice já está garantido, são 31 milhões de reais para os cofres da Gávea. Em caso de vitória, esse valor aumenta para 82,7 milhões de reais. Ao todo, o Flamengo já faturou quase 30 milhões em premiações desde o início da Libertadores até as semifinais. Fase de grupos foram 5,1 milhões de reais. Pelas oitavas foram mais 5,4 milhões. Pelas quartas foram mais 7,7 milhões. Pela semifinal foi 10,3 milhões. Isso tudo aí somando dá 28,5 milhões de reais. Uma grana preta, mas vai ser muito mais, com certeza. Em nota, o Flamengo lamentou o falecimento da Rainha Elizabeth II. A Rainha Elizabeth II morreu nessa quinta-feira, dia 8 de setembro, aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real britânica. O reinado de 70 anos de Elizabeth II fez dela a rainha britânica mais longeva da história. Assim, o Flamengo se despediu da rainha nas redes sociais. Aspas. O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte da rainha Elizabeth II. Muita força aos britânicos nesse momento tão difícil. Fecha. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, agora o rei Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países que têm um monarca britânico como chefe de Estado, como a Austrália e o Canadá.
No comunicado sobre a morte de Elizabeth, ele já é tratado como rei. Essa aqui preocupa um pouco, né? O Arrascaeta, né, pessoal? Ele revelou um novo desconforto muscular depois do jogo dessa quarta-feira aí contra o Vélez. Segundo o uruguaio, né, ele sentiu um desconforto na região do pubis e, por isso, não jogou contra o Ceará. Por conta desse desconforto aí, ele não teve uma boa atuação contra o Vélez, né? Mas vamos combinar, mesmo assim jogou muito bem e vai ser reavaliado pelo departamento médico para ver se joga contra o Goiás no domingo no Serra Dourada. Saiu na mídia, né, que ele estava com uma dor no pé, mas ele veio a público e revelou que a dor era no púbis e que não entrou 100% em campo, mas disse que às vezes é preciso lidar com a dor porque é o seu trabalho e o Flamengo merece todo o seu esforço possível. Nessa temporada, o gringo de 28 anos já disputou 47 jogos pelo Flamengo, tendo 11 gols marcados e dado 17 assistências. Faltam só mais 2 assistências para ele igualar o seu número de 19 assistências em 2019, onde fez 52 jogos. A cada dia que passa, mais eu me encanto com esse cara. Ele é tremendamente profissional, ele é terrível, é 100% Mengão, jogadoraço. Flamengo tem bilheteria recorde em 2022 na semifinal da Libertadores. O público pagante no Maracanã nessa quarta-feira, na partida contra o Vélez, pela semifinal da Libertadores, garantiu ao clube a maior bilheteria da temporada, R$ 5.522.336. A renda superou a marca de outro jogo da Copa contra o Corinthians, nas quartas de final, que teve R$ 5.387.254. Foram 61.519 torcedores pagantes e 66.635 presentes no Maracanã. Público menor que o do jogo contra o Corinthians, que foi 62.082 pagantes e 68.418 presentes. Depois das reformas do Maracanã para a Copa de 2014, a partida entre clubes com maior número de público foi Palmeiras e Flamengo, né, com 64.816 pagantes e 69.997 torcedores presentes, quase 70 mil. Outro que entrou no radar do Flamengo foi o centroavante do Goiás, bom centroavante, é o Pedro Raul, ex-botafoguense, todo mundo lembra, que vem se destacando no Brasileiro por ser o artilheiro isolado da competição, com 14 gols, e seria uma espécie de terceira opção caso o Pedro e o Gabigol fossem convocados para a seleção brasileira, ou caso tomassem cartões amarelos, ou se contam disso, enfim, é o plano B. O Pedro Raul, recentemente, ele foi elogiado, inclusive pelo técnico da seleção, o Tite, que o colocou como um Fred atualizado. O Pedro ganha R$136 mil por mês no Goiás e tranquilamente poderia vir para o Flamengo, porque o orçamento do Mengão permite isso. Ele pertence ao Kashima Reysol do Japão, que pede R$15 milhões por ele para liberá-lo em definitivo. Dependendo da atuação do Pedro na Copa do Mundo, ele com certeza vai atrair ainda mais o interesse de gigantes da Europa e provavelmente poderá vir a ser vendido. Vejo que esse Pedro Raul é o melhor jogador do Goiás e que está levando o time deles nas costas, como um bom e natural substituto para o Gabigol e para o Pedro. O seu salário se encaixa perfeitamente no orçamento do Flamengo e o seu futebol é diferenciado, é muito qualificado. É um artilheiro que tem o cheiro do gol. Eu realmente contrataria sim o Pedro. A torcida na web já vem pressionando o Marcos Braz para investir nesse jogador. Aí eu pergunto, você acha uma boa contratar o Pedro Raul tendo o Gabigol e o Pedro no elenco? Coloca aí. Bom, se você está gostando desse vídeo, então chegou a hora de você me dar aquela moral. Deixe o seu like, não custa nada. E se você ainda não é inscrito no canal, aperta esse botãozão vermelho aqui, aperta o sininho para você receber todos os meus vídeos quando eu postar. Valeu, muito obrigado. O auxiliar do Tite, o Matheus Bach, ele falou sobre a cobrança para que o Rodinei seja um dos jogadores convocados.
Dos laterais do Brasil, o Rodinei tem uma função ofensiva muito importante no Flamengo. Muitas vezes também usando essa amplitude no lado direito. Ele vai muito na linha de fundo e é isso que a gente quer. E aí também tem o Marcos Rocha, do Palmeiras, que é consistente. Mas a gente tem que entender, no contexto da seleção, o que a gente quer como equipe. Então, talvez a nossa escolha seja mais baseada na necessidade da equipe do que na qualidade dos atletas que a gente tem na posição. Finalizou lá o Bach. Vale lembrar que o Rodinei tem se destacado tão positivamente no Flamengo que, recentemente, o narrador Galvão Bueno, da Rede Globo, cobrou a presença do lateral direito na seleção brasileira. Em participação no programa Bem Amigos do Sport TV, na última segunda-feira, dia 5, o jornalista afirmou que o jogador é o melhor da posição atualmente. Vale lembrar que a próxima convocação da seleção brasileira está marcada para hoje, às 11 horas, horário de Brasília. Essa convocação será a penúltima, visando os amistosos contra Gana e Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro. Como de costume, o evento para divulgação da lista dos relacionados vai ser realizado na sede da CBF, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Hoje, 26 nomes vão ser chamados pelo técnico Tite. A expectativa é que, do Flamengo, no mínimo, o centroavante Pedro seja convocado. Não esquecendo que Gabigol, Everton Ribeiro e Rodinei correndo por fora também podem ser lembrados. Eu acho que principalmente o Everton Ribeiro. A renovação do Rodinei, ela continua emperrada. E quando ele é perguntado sobre o assunto, ele afirma que não quer falar porque está 100% concentrado nas decisões que o Flamengo tem pela frente. Dá uma de bagre ensaboado. O seu empresário, o Mala, toda hora diz que ele não vai renovar com o Flamengo e que já tem muitas propostas, como a do Botafogo, a do Inter, do Grêmio e do Charlotte Futebol Clube dos Estados Unidos. Mas eu ainda acho lá no fundo que o Flamengo vai convencê-lo sim a ficar como uma boa proposta e um bom tempo de contrato. Vamos torcer, vamos aguardar, porque ele está jogando demais. E hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor jogador do Brasil na sua posição. Ô Braz, dá teu jeito e renova com o Rodinei, meu filho. Essa aqui é pra gente fechar. Será que agora ele vai renovar mesmo com o Flamengo? O Braz tem uma reunião decisiva para assinar com o queridinho da torcida. Os dirigentes do Flamengo estão se movimentando nos bastidores para resolver de uma vez por todas a renovação do queridinho da nação, João Gomes. Ou seja, assinar um novo contrato com ele. Ele tem um até 2025. As conversas ficaram paralisadas e os cartolas rubro-negros esperaram a janela de transferências para fechar e sentar para conversar. Tudo conforme combinado antes. Agora o departamento de futebol vai fazer uma reunião com os representantes do meio-campista a fim de reajustar os vencimentos mensais do jogador. A ideia é chegar a um acordo bom para todos. O João Gomes vem recebendo muitos elogios de comentaristas, jogadores de outros times e muitos times europeus estão de olho nele, não é à toa. A ideia do Flamengo é se proteger ainda mais de forma contratual para, se for vendê-lo, que seja por muito dinheiro. A reunião acontecerá muito em breve e todos dentro do Flamengo esperam que exista um final feliz. O meia deseja um bom reajuste salarial, tendo em vista que os seus vencimentos são de níveis de jogadores que subiram da base para o profissional. Os agentes querem um salário girando em torno de 300 mil, isso já incluso os direitos de imagem. A direção do Flamengo, que antes era resistente a pagar algo próximo disso, já mudou de ideia com o passar do tempo e agora quer entrar em um acordo o mais rápido possível com o jogador. Nas partidas de ida e volta da semifinal da Libertadores, ele se destacou no roubo de bolas, foram 14 bolas roubadas, ele é demais. Eu acho que o Flamengo está demorando demais a resolver esse assunto dessa renovação aí com um dos melhores jogadores do elenco. O João Gomes é um menino de 20 anos, joga pra caramba e o Braz está de enrolação. Ô Braz, para com isso, para de enrolar, renova logo o contrato com o garoto. Você trouxe aí o Pulgar, que ninguém entendeu por quê, ganha muito mais que ele e agora fica de lenga-lenga para dar o que o garoto merece.
Parece mesmo que vocês estão querendo é vender o moleque. Lastimável essa sua incompetência. Renova aí, cara, melhora a tua imagem com a torcida. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das informações do nosso Mengão Queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima.